Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E ainda não foi desta vez que a equipe do CRB conquistou a sua segunda vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Na noite deste sábado, jogando contra a equipe da Ferroviária, o time alagoano perdeu pelo placar de 1-0, mesmo com um jogador a menos expulso. Aos 31 minutos da primeira etapa, a equipe da Ferroviária foi mais eficiente e na bola parada conseguiu derrotar a equipe alagoana. A equipe do CRB não fez uma boa partida. Mais uma vez, o técnico Barroca optou no lugar do Danielzinho no setor de meio de campo com o Fernando Henrique. E aí, o Meritão, que passou a ter a função do Danielzinho, não conseguiu jogar bem, como também todo o clube de regatas Brasil. E mesmo jogando mais de 60 minutos com um jogador a mais, a equipe regatiana não foi eficiente o suficiente para pelo menos empatar a partida. Na segunda etapa, a equipe já subiu para o segundo tempo com 3 modificações. E aos 17 minutos da segunda etapa, o técnico Barroca já tinha feito todas as 5 substituições e a equipe do CRB não melhorou. Das peças que entraram no início do segundo tempo e no decorrer do segundo tempo, jogadores que agradaram. O William Potter, com muita movimentação e com boas jogadas, bons cruzamentos. Mesma coisa aconteceu também com a entrada do Léo Campos, mas o time do CRB não exigiu do goleiro adversário grandes defesas. Somente ali, já no finalzinho da partida, é que o goleiro da equipe da Ferroviária fez uma grande defesa, teve um rebote, o zagueiro também tirou de cima da linha, mas mesmo assim não foi uma jogada excelente da equipe do CRB. Já estava naquele momento de abafo. Sem vencer fora de casa, não vai para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ninguém tem esse retrospecto de jogar mal fora de casa, de não pontuar fora de casa e conquistar o acesso. O CRB agora tem um adversário também muito complicado. Será a equipe do América, na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé. Eu não consigo entender como é que você vence um Goiás e não consegue vencer um Amazonas, não consegue vencer uma equipe do Paysandu, não consegue vencer a equipe da Ferroviária, que é muito bem ajustadinha, jogando dentro de casa, gosta muito de se defender, mas é um time que está inferior à equipe do CRB, inclusive na tabela de classificação. Então, se você quer alcançar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, esses adversários teoricamente menos difíceis você tem que vencer, mas isso não aconteceu mais uma vez. Após a partida, o técnico do CRB justificou a atuação da equipe regatiana. Eu vou dividir a partida em 3 etapas, né? Primeiro, enquanto o jogo estava em igualdade numérica, e acho que a gente conseguiu ter a bola, a gente teve até algumas oportunidades, tivemos algumas chances de bola parada, teve uma chance do Mikael, mas nos faltou um pouquinho mais de contundência ofensiva. Depois que a gente passou a ter um jogador a mais, eu acho que a gente levou um tempinho para se ajustar. No intervalo do jogo, a gente procurou fazer os ajustes, fizemos as substituições que a gente imaginava que poderiam fazer a gente ter um volume, mas também a gente imaginava que a equipe da Ferroviária fecharia bem e a gente teria muito pouco espaço para definir as jogadas, que foi realmente o que aconteceu. E na parte final do jogo, o tempo vai trabalhando contra a gente, que está com resultado adverso. A gente teve algumas oportunidades, sim, de fazer o gol, mas não tivemos a eficácia. Então, eu falo que esse tipo de problema tem muito mais a ver com o meu trabalho do que os jogadores. Os jogadores tentaram, lutaram, se dedicaram, correram. E essa responsabilidade é muito mais minha como treinador, buscar encontrar essas soluções para que a gente melhore fora de casa. A verdade é que a gente precisa realmente melhorar fora de casa. A gente precisa aproveitar mais as oportunidades que a competição já deu para a gente. Foi citado aí a questão da expulsão. Cabe a mim, como treinador, buscar encontrar as soluções, mas continuar fortalecendo a nossa equipe, o nosso time. Eu acho que o nosso time merece um crédito, os jogadores merecem um crédito, que continuem com a confiança forte em cima do nosso trabalho, principalmente em cima dos jogadores, para que a gente faça um grande jogo contra o América no meio de semana. Pergunta do Matheus Guimarães, da Gazeta. Boa noite, Barroca. O time do CRB teve 2 jogos com um expulso do adversário atuando fora de casa.
contra o Paysandu e hoje. O time ainda não consegue aproveitar a vantagem numérica na competição. Por quê? A competição tem se mostrado muito equilibrada, é só ver a rodada, as equipes de cima, o Remo perdeu, o Avaí perdeu, equipes que estão em cima, porque a competição é equilibrada. O fato da gente ter sofrido um gol dificulta muito, mesmo com um jogador a mais, porque o adversário se retrai e fica cada vez mais difícil fazer o gol. O jogo praticamente não corre no segundo tempo, muitas paralisações, muitas substituições, um árbitro que não deixa o jogo fluir em alguns momentos. Mas, independente disso, nos faltou eficácia, nos faltou competência para aproveitar as oportunidades que a gente teve. Tá? E isso é um trabalho que eu, como treinador, preciso desenvolver junto aos jogadores, também repetir, treinar, dar confiança, para que a gente, nas outras oportunidades que a gente tenha fora de casa, a gente possa dar uma resposta que a gente precisa dar nessa competição. Para finalizar, a pergunta do Alex Brandão, da Tropical FM. Barroca, diante de mais uma derrota fora de casa, o que pode ser feito para resgatar a confiança de um torcedor que muitas vezes se vê decepcionado justamente quando começa a acreditar na equipe? Como lidar com esse desafio emocional e de performance ao mesmo tempo? Primeiro, falar que eu entendo a decepção do torcedor. Um jogo como esse realmente traz uma decepção muito grande, um jogo onde o adversário teve um jogador expulso e a gente jogou com um a mais boa parte do tempo, mas não conseguimos ter efetividade para sair com um bom resultado. Então, primeiro falar que eu entendo, né, o sentimento do torcedor e respeito muito isso, porque a gente também tem o mesmo sentimento. Mas também, ao mesmo tempo, venho pedir aqui um crédito, venho pedir aqui para que o torcedor nos apoie, esses jogadores dentro de casa, jogando no Rei Pelé com o apoio dos torcedores, eles têm dado essa resposta. A gente está dentro de uma zona de classificação, a gente sabe que a gente precisa melhorar uma série de coisas dentro da competição e a gente vem falando também que essa competição ela é decidida nos detalhes. Então, esse jogo aqui a gente não vai ter mais a possibilidade de voltar para fazer nada. Então, o que nos resta é virar a página, tirar as lições necessárias dessa partida de hoje, e esse jogo de hoje nos traz algumas lições que são muito importantes para que a gente trabalhe nesse tempo que a gente tem até o jogo com a América, para que a gente faça uma boa preparação e que a gente faça um grande jogo dentro da nossa casa contra o América e principalmente com o apoio do nosso torcedor. Tem sido fundamental essa conexão do torcedor com o time e o nosso time precisa de verdade do apoio do torcedor que vai ao Rei Pelé para o jogo contra o América. Sei que o torcedor está sentido, está magoado com essa derrota. Peço desculpas como treinador, mas ao mesmo tempo também peço um voto de confiança, uma mobilização para que a gente faça um grande jogo e continue crescendo dentro da competição. Tá aí então o técnico Eduardo Barroca, do CRB, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Para a próxima partida, a equipe do CRB volta a contar com Danielzinho, ele que cumpriu suspensão automática nesta partida por conta do terceiro cartão amarelo. Eu agradeço a você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilhe o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a inscrição no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.